Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do canal SC Think Tank, Santa Catarina Tanque de Pensamento, um canal objetivado a refletir sobre aspectos do desenvolvimento do estado de Santa Catarina, o estado mais promissor do Brasil. Os números atestam, e nós vamos demonstrar isso novamente com números. Antes disso, não esquece, curte, compartilha, passa adiante, porque o nosso objetivo aqui, antes de tudo, agradeço sempre as curtidas e aos compartilhamentos e as novas inscrições. O objetivo aqui do SC Think Tank, Santa Catarina, Tanque de Pensamento, é difundir uma preocupação republicana, uma reflexão sobre o estado de Santa Catarina, refletir, pensar. A massa crítica de cada lugar onde a gente vive é fundamental nesse processo de construção republicana. Bom, dito isso, vai lá, nós vamos falar hoje sobre o ranking do CLP, o ranking de competitividade dos estados. Tem também o ranking dos municípios. Nós vamos ver isso step by step. E há cerca de um ano atrás, esse foi um dos primeiros assuntos do SC Think Tank, demonstrar os resultados do ranking de competitividade do CLP, Centro de Liderança Pública, que indicam uma condição favorável, promissora para o estado de Santa Catarina. São 100 indicadores divididos em 10 pilares. Esses pilares são, vamos lá, segurança pública, infraestrutura, sustentabilidade social, educação, solidez fiscal, eficiência da máquina pública, sustentabilidade ambiental, potencial de mercado, inovação e capital humano. Pois bem, não é por acaso, mas por inteligência que esses indicadores são formulados, elaborados, constituídos para conformar esse ranking de competitividade anual. E não é por acaso, mas por inteligência que eles têm uma correlação sistêmica, algo muito bem pensado e elaborado para medir a capacidade cívica e a capacidade econômica de uma sociedade e de sua governança. Então, o ranking ajuda a explicar os sucessos de uma gestão pública. E aí, nesse sentido, eu vou dar um exemplo rapidamente aqui. O ranking vem mostrando ano a ano como alguns governantes têm se esmerado. Na verdade, a maioria dos governantes tem se esmerado porque são conhecedores desse ranking e têm se pautado nesse ranking de competitividade para melhorar os indicadores de cada um desses 10 pilares. O Espírito Santo, Paraná e Goiás são os estados que vêm numa ascendência ano após ano, e isso, repito, é resultado de uma preocupação desses governantes, não apenas dos governantes atuais, mas outros governantes anteriores, para justamente produzir ações que melhorem os índices e, portanto, melhorem a condição de desenvolvimento de cada um desses estados. Então, nesse sentido, a gente precisa dizer que governantes têm que apreciar dados estatísticos, têm que se mirar em dados estatísticos e precisam, a partir deles, produzir ações estratégicas no sentido de melhorar as condições de vida da população em geral e, repito, promover obsessivamente o desenvolvimento. E vou dizer uma coisa, o nosso sistema educacional no Brasil, passando pelos estados e municípios, de maneira geral, falha ao não ensinar isso de maneira obsessiva, porque os países cujos processos de desenvolvimento são mais acelerados são constituídos por
governantes que são obsessivos no trato de dados estatísticos e na formulação de projetos, políticas e ações baseadas nesses dados estatísticos. Isso é algo que no Brasil, em função de razões mil, nós não conseguimos ainda fortalecer, por exemplo, no ensino, no sistema educacional, para que uma mentalidade, uma cultura favorável à matemática e à estatística permita que as pessoas entendam o sentido e a utilidade dos números, dos dados, e a partir deles enxerguem melhor a realidade e promovam ações. Não apenas do ponto de vista coletivo, não apenas pensando em governantes, mas também pensando do ponto de vista individual. Por isso, nosso sistema educacional precisa se preocupar obsessivamente com isso, tanto quanto governantes em geral. Alguns certamente já estão nesse caminho. Vamos para a classificação geral. Em primeiro lugar, novamente, São Paulo. Em segundo lugar, acertasse, Santa Catarina. Em terceiro lugar, Paraná. Em quarto lugar, o Distrito Federal. Em quinto lugar, Rio Grande do Sul. Em sexto lugar, pulando 4 posições do ano passado para este ano, o Espírito Santo. Em sétimo lugar, Minas Gerais. Em oitavo lugar, Goiás. Em nono, Mato Grosso do Sul. Em décimo, o Mato Grosso. Esses são os 10 primeiros. Quem tiver um interesse, e recomendo, vai lá, digita no Google ranking de competitividade 2024, vai aparecer o relatório de 2024 e pode buscar os anteriores para te aprofundar nos dados. Como podemos ver, Santa Catarina está bem na fita, e é importante dizer que desde 2015 esse ranking é divulgado anualmente pela CLT, então nós já estamos aí há 9 anos com a divulgação anual do ranking de competitividade do CLP. Começou em 2015 e desde 2015 o pódio só alterou nas posições entre os estados que estão no pódio. Mas desde 2015, durante esses 9 primeiros anos do ranking de competitividade, o pódio é dividido entre São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Distrito Federal. E devo dizer que Santa Catarina começou em terceiro lugar, o Paraná começou em quarto, em segundo começou o Distrito Federal, São Paulo sempre esteve em primeiro lugar, e Santa Catarina, em 2017, a partir de 2017, já havia ultrapassado o Distrito Federal e, desde então, permanece na segunda colocação. E o Paraná, que vinha sempre em quarto, na frente do Rio Grande do Sul, que também sempre esteve em quinto, o Paraná conseguiu passar o Distrito Federal, então também é um resultado do esforço governamental no sentido de tomar os dados, considerá-los devidamente e definir ações estratégicas para o desenvolvimento. Então, devo dizer mais uma coisa, não apenas governantes usam esses diagnósticos, mas também investidores nacionais e estrangeiros, em busca de oportunidades de negócio, de compra e venda, instalações, de expansão de suas atividades, com o sentido de aumentar o seu patrimônio. Isso inclui também a decisão pessoal de pessoas, de onde residir, de onde estudar, para onde viajar, que destinos conhecer, de quem falar bem ou mal, etc. Né? Então, onde há mais segurança, nesses lugares também há maior confiança. É para onde as pessoas tendem a vir mais, ok? Seja para viajar, passear, fazer turismo. Esse ranking de competitividade, entre outros conjuntos de índices socioeconômicos, precisam ser estudados com rigor científico nas graduações, em todas as graduações, ou na maioria das graduações,
das nossas instituições de ensino superior em Santa Catarina e pelo Brasil afora, no sentido de difundir uma cultura sobre a importância da estatística para a gente enxergar melhor a realidade e poder tomar decisões no sentido de evoluir, de desenvolver. Então vamos ver agora quem são os estados campeões separadamente em cada um dos pilares. Vamos lá. No pilar solidez fiscal, eu vou apontar o campeão em cada um dos 10 pilares e a posição de Santa Catarina em cada um deles, para finalizar aqui. Vamos lá. Solidez fiscal, em primeiro lugar, o Espírito Santo. Santa Catarina fica em 7º lugar. No pilar sustentabilidade ambiental, o Paraná fica em primeiro lugar. A posição de Santa Catarina é a 10ª. Potencial de mercado, o primeiro estado do Brasil em potencial de mercado, outro item interessante, é o estado de Tocantins. Nesse sentido, Santa Catarina fica em 10º lugar, assim como outros estados mais desenvolvidos também. A gente vai se aprofundar, esmiuçar o significado de cada um desses pilares na sequência das edições do SC Think Tank. No pilar eficiência da máquina pública, em primeiro lugar, o Rio Grande do Sul. Em terceiro lugar, Santa Catarina. No pilar inovação, novamente, em primeiro lugar, Rio Grande do Sul. Santa Catarina fica em 4º lugar no pilar inovação. Infraestrutura, São Paulo disparadamente em primeiro lugar. Santa Catarina já desponta na 3ª colocação em infraestrutura. Mas nós catarinenses sabemos aqui o quanto governos federais nos devem no sentido de retribuir todo o esforço que, através da carga de impostos que a gente manda para Brasília, nós mereceríamos receber a mais do que recebemos para acelerar o processo de desenvolvimento e ajudar o Brasilzão a crescer mais ainda. Então, em educação, vamos lá, atenção, se não é mais, olha, vai lá, sinal amarelo, ficando laranjado. Em primeiro lugar, São Paulo. E Santa Catarina, que já chegou a ocupar a 3ª colocação em 2015, 2016, 2017, foi até 2019, estava bem na fita, estava no pódio. Acho que a partir de 2020, 2021, a gente vai aprofundar isso nas próximas edições. E caiu no ranking de 2024, que computa dados de 2023, sempre do ano anterior, está em 9º lugar. E a gente vem advertindo para isso desde quando a gente falou sobre os resultados do IDEB, em que Santa Catarina vem caindo edição após edição. Muita atenção a isso. Vamos para o próximo pilar. A gente ainda vai conversar mais sobre isso, porque educação é o assunto primordial de uma sociedade que busca obsessivamente o desenvolvimento. Sempre foi assim com Santa Catarina, mas a gente ainda vai falar mais sobre isso. Segurança pública, em primeiro lugar no Brasil, Santa Catarina. Sustentabilidade social, olha que dado interessantíssimo. Em primeiro lugar no Brasil, Santa Catarina. E a tecla na qual a gente vem batendo desde o início do SC Think Tank. O pilar chamado capital humano, em primeiro lugar no Brasil, Santa Catarina. Então, fica atento. No próximo SC Think Tank, a gente vai falar mais sobre os resultados do ranking de competitividade, a gente vai esmiuçar isso um pouco mais, e vale dizer que tudo isso é resultado de um processo histórico. Um processo histórico, e aí a posição catarinense, ela é há um tempo só o resultado de governos zelosos, mas também governos falhos em alguns aspectos, como por exemplo a educação, e também o resultado de uma sociedade ativa. É por isso que nós falamos tanto de capital social e capital humano, que
que fazem de Santa Catarina não simplesmente a bola da vez, mas a bola 8 do desenvolvimento. A gente se vê até semana que vem.